E agora vamos para a polêmica. Deus nos ajude agora, irmãos. Deus nos ajude. Pastor Cristiano, 2,5. A gente sabe que tem gente que pensa diferente. Inclusive no nosso próprio meio, nós que somos pentecostais, pré-milenistas, entendeu? Futuristas. Tem gente que pensa diferente, tá? Inclusive diferente do Senhor. Não tem problema nenhum. A revista foi escrita por você, meu amado pastor. Mas vamos lá. E até o 2,4 é unanimidade. No 2,5, a polêmica. Vamos lá. A gente é humilde em admitir a polêmica. Quando o Cristiano escreveu a revista, eu disse para ele, Cristiano, o 2,5 tem polêmica, tá? Mas nós vamos expor e é um ponto que não tira a salvação de ninguém. A gente vai explicar a polêmica. Primeiro nós vamos explicar a posição e depois a polêmica. E ninguém vai impor ponto para ninguém, porque aqui não é um ponto referente à salvação. Pode ficar tranquilo, tá bom? Cristiano, adoração, ninguém tem dúvida que vai ter. Nós vamos adorar o Senhor. Gente, a gente vivendo diante de alguém que é a verdade, alguém que tem toda a glória, alguém que é santo. Não tem como não se ajoelhar e ficar louco com esse ser. O povo hoje fica louco com, vamos lá, antes de morrer, o Michael Jackson ficava louco com o Pelé quando o Pelé jogava. A gente fica doido assistindo o Neymar jogar. No basquete, quem gosta de NBA, tem uns indivíduos que jogam nos Estados Unidos que é assustador. Vamos pegar os mais antigos, Michael Jordan, por exemplo, que é um nome muito... E o Kareem Abdul-Jabbar. Que coisa fantástica. E o Mac Johnson. Tem uns caras fora do comum. Acabamos de entregar nossa idade. Oh, meu pai eterno, acabamos de entregar a idade. Você vai ver Cristo, você não vai ficar doido por ele. Você não vai querendo idolatrar, graças a rapaz. Você vai se ajoelhar, você vai se jogar, você vai beijar. Adoração, ninguém tem dúvida. Agora, pastor, sacrifício? Hebreus não já tinha dito que tinha acabado o sacrifício? E vai voltar sacrifício para quê? Gente, aqui é a polêmica. E aqui nós vamos ouvir o nosso escritor. E o nosso escritor, ele tem humildade suficiente de saber que tem uma posição diversa. Mas a posição dele é muito consistente, vamos ser francos. Escute agora, por gentileza. Pastor, é sacrifício mesmo? É cortando ovelha, boi, botando no altar? Que história é essa? Me ajude. É muito delicada essa questão, né, meu pastor? É muito delicada a questão, mas assim, a gente tem em vários textos bíblicos, vários textos proféticos que mostram, né, essa restituição do sistema de sacrifício de sangue, né, durante esse período. E aí é um ponto que aí diverge muita gente, que aí realmente é um ponto onde os amilenistas, os pós-milenistas, né, discordam, porque realmente é complicado falar, não, mas se instituir, aí vem o pensamento, se instituir novamente o sacrifício, anula o sacrifício de Jesus, porque qualquer sacrifício que vier depois do sacrifício de Jesus vai anular o sacrifício de Jesus. Mas quando nós escrevemos essa parte, né, a gente entende da seguinte forma, que tem os textos, aí eu falo com os irmãos novamente, tem vários textos bíblicos. Por exemplo, eu vou citar, nós estamos em Ezequiel, vamos pegar Ezequiel capítulo 20, versículo 40, 41, são 2 versículos, né, que diz assim, 40, 41. Pois no meu santo monte, no monte do alto de Israel, diz o Senhor, ali me servirá toda a nação de Israel, toda ela naquela terra. Ali vos aceitarei, ali exigirei as vossas ofertas alçadas e as primícias das vossas dádivas, com todas as vossas coisas santas. Com cheiro suave, me deleitarei em vós, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar nas terras em que
andais espalhados, e sereis santificado em vós diante de todos os olhos das nações. Aqui é um dos textos. Então, nós temos vários textos bíblicos que falam sobre essa restauração sacerdotal em Israel, né? E nessa restauração sacerdotal em Israel, vem também o sacrifício, inclusive os sacrifícios de animais. E aí se fala, mas espera aí, os sacrifícios de animais no Antigo Testamento não refletia acerca de Jesus Cristo, não era para direcionar acerca de Jesus corretamente, 100% certo, né? Os sacrifícios de animais ali era do cordeiro, né? Ali o sacrifício do cordeiro era realmente apontando para Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo veio, morreu na cruz, acabou-se o sacrifício, né? E aí, como é que Hebreus fala e isso, né? Hebreus fala isso? Nós temos os textos que mostram que o sacrifício de Jesus ele é, não precisa de mais nada além do que além do sacrifício de Jesus. Mas aí vem a nossa defesa. A nossa defesa de pensamento é que os textos bíblicos estão ali, que fala de sacrifício nesse momento. Então, como é que isso é possível? Aí, onde os amilenistas falam, por isso que é espiritual, por isso que não há milênio, por isso nós vamos estudar isso mais daqui a pouquinho, viu, meus amados? Mas eles falam, por isso que não há milênio físico, porque isso se reflete a uma questão espiritual, simplesmente espiritual, que e aí é onde eu não gosto de usar essa palavra espiritual, porque dá a entender, e eu já percebi em vários debates que a gente vê na internet, que as pessoas que defendem essas posições, elas entendem essa questão espiritual exatamente porque, quando fala espiritual, não, se é espiritual é bom, é para mim, né? Se é espiritual é o que vem de Deus, porque Deus é espírito, né? E a gente tem que adorar o Senhor em espírito e em verdade, né? Então tudo que é espiritual é para mim. Então, eu abraço essa questão porque traz o termo espiritual, né? Então, esse é o lado da minha posição, enxergar espiritual. Então, eu não gosto muito de usar o termo espiritual. Eu acho que é mais viável a gente usar o termo simbólico, por exemplo. Sim. Né? Usar a palavra, não, é simbólico, ali é algo simbólico, está fazendo uma simbologia. Né? Então, os amilenistas, por exemplo, eles falam que são simbólicos, é tudo simbólico. Né? E aí, né, como é que a gente pode defender essa questão? Como é que a gente pode ver essa questão? Da forma que eu enxergo, é o seguinte: os sacrifícios ali não é para remeter ao pecado, a questão do pecado, mas seria, né, como algo de lembrança, de memória. Então, peraí, isso é fundamental. Então, o sacrifício ali não é para perdoar pecado. O sacrifício ali é para lembrar do que Cristo já fez na cruz do Calvário. Exatamente. É memorial, é lembrança. Seria memorial. Então, esses sacrifícios, né, a restauração desses sacrifícios, seria como uma forma de lembrança, de memorial do sacrifício feito por Jesus na cruz. Porque o povo de Israel, eles rejeitaram o sacrifício de Jesus na cruz. Eles rejeitaram Jesus Cristo como Messias exatamente por causa da sua morte. Né? Por causa da morte de Jesus Cristo, falou, não, esse aí não era o Messias. Né? Porque o Messias era para reinar, isso, aquilo outro, esse aí morreu, tá, acabou. Seria Né? o restabelecimento de um memorial muito mais voltado para Israel, na verdade. Exatamente, porque a gente vê tanto muito mais para os Israel. textos, os textos são voltados para Israel, tanto é que sempre menciona constantemente o povo de Israel, o povo de Israel, a nação de Israel. Agora, o gentil que está vivendo nessa época, ao ver aquilo, ele consegue ter a dimensão do que foi a cruz. Porque a Santa Ceia, que é também um memorial, é um memorial para nós do Novo Testamento. Uhum. Para nós, igreja. Seria um memorial drástico, pesado,
mas bem pedagógico, né? Bem elaborado, né? Dá para Então se a entender. gente pegar, analisar esses sacrifícios não como para perdão de pecados, né? Mas se a gente vê esses sacrifícios para relembrar, para ter a lembrança do sacrifício de Jesus na cruz, ele caberia, sim, né? Algo que não para lembrar os povos, lembrar as nações, lembrar a nação de Israel, né? Lembrar o povo de Israel que aquele que morreu na cruz era o Messias, era de fato o Messias, e lembrar todas as nações de que houve alguém que pagou o preço, e esse alguém, ele foi morto na cruz do Calvário, mas esse alguém agora está reinando ali presencialmente, né? Então, se a gente pegar esses sacrifícios restaurados, né, durante o milênio, e falar e olhar dessa forma, olhar como algo memorial, olhar como algo de lembrança, não para substituir, não como para perdão de pecados, mas como lembrança, como a gente hoje lembra. E a palavra do Senhor é muito clara, que a ceia do Senhor, né? Todas as igrejas, né, são cristãs, elas praticam a ceia do Senhor, que foi uma ordenança, e essa ordenança, vocês devem fazer isso até que eu volte. Por quê? Né? Porque quando voltar, aí Já estamos com já ele. estamos com ele, né? Então, até que eu volte. Mas, no milênio, né, pode-se ter algo, sim, como a gente já tem hoje. Jesus Cristo morreu na cruz, Jesus Cristo fez o sacrifício, mas a gente tem hoje uma atividade que é da lembrança da morte de Jesus Cristo, que é a Santa Ceia. Né? A Santa Ceia nada mais é do que algo, lembrar da minha morte até que eu venha. Então, isso é para a gente estar lembrando, ó, o Senhor morreu por nós, o Senhor morreu por nós, o Senhor morreu por nós. Isso é a ceia, esse é o significado da ceia. E se a gente pegar essa restauração do sacrifício no milênio, se a gente olhar os textos, porque os textos existem, né? A gente não pode ignorar os textos existem, né? A gente só pode olhar ele de duas formas, né? Mas os textos existem. Então, havendo os textos, que forma a gente pode olhar? Como não como uma restauração para o pecado, mas sim como algo, como memória, como lembrança, para lembrar do sacrifício de Jesus Cristo. Aí realmente pode caber sim nos textos, e a gente pode continuar crendo na forma literal, na forma interpretativa literal dos textos, desses textos proféticos. Irmãos, olha, quando você pega a página 77, olha aí de vermelho tanto de texto dizendo que o sacrifício será restabelecido. Restabelecido, restabelecido. Então, preste atenção. O sacrifício sempre foi para perdão de pecados. E, na verdade, não perdoava pecados, cobria pecados. Até que Cristo veio, o sacrifício perfeito, e todo mundo pudesse entender que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, a partir de Cristo, não há mais necessidade de sacrifício. A partir de Cristo, o sacrifício é único e acabou. E aí Jesus disse, ó, é para ter a Santa Ceia, lembrança do que eu fiz. Só que a ceia só vai até ele voltar. E aí o grande problema é como é que no milênio a Bíblia diz que nós vamos ser reis e sacerdotes. Tá. O sacerdócio era exatamente para isso. Então, o pensamento é talvez o sacrifício volte. Mas como é que o sacrifício vai voltar se Cristo morreu de uma vez por só e toda, e acabou tudo? Então, o sacrifício não vai ser para perdão de pecados. O sacrifício vai ser para lembrança de tudo que Deus fez. E veja que é uma passagem muito voltada para Israel. Quando você tem Deus falando com Israel, Deus se utiliza de verdades, assim, práticas tão terríveis que não tinha como errar.
Jesus dizia, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Aí todo mundo entendia. Não era como os gregos e nós, civilização ocidental, greco-romana, que pensamos de forma abstrata. Não, o judeu pensa de forma concreta. E aí a gente tem que se utilizar da hermenêutica para tentar explicar uma coisa que para os judeus era básica. Não, Jesus não criava ideias para depois desenvolver. Jesus dizia, eu sou a videira. Verdadeiro judeu sabia o que era videira. E o judeu poderia entender, eu preciso dele, eu dependo dele, etc. Quando Deus quis provar para o povo que eles eram adúlteros, gente, ele pegou um profeta, ele pegou Oséias, e disse, vai casar com uma prostituta. Todo mundo ficou escandalizado em Israel Norte, dizendo, como é que esse homem santo casa com uma prostituta? E ele dizendo, é assim que vocês estão fazendo com Deus. Então, com o judeu é tudo muito prático. Com o judeu é tudo muito concreto, existencial. E não se esqueça que no milênio você tem um grupo de judeus que se salva ali na última hora, está entrando meio perdido, aceita Cristo como Salvador, mas não está entendendo muito bem o que está acontecendo. E é a hora deles entenderem corretamente. E observem, pastor, eles vão ter eles acesso. não são cristãos, né? Ou seja, eles não tiveram essa oportunidade que a gente teve de conhecer Jesus Cristo. Eles não foram glorificados, eles não foram nos céus, eles não participaram lá com Jesus Cristo 7 anos, né? Eles não tiveram nenhuma dessa oportunidade, é igual o senhor está falando. Eles vão entrar no reino meio assustados. E como é que esse povo vai entender todo o evangelho? Eita, pastor, então vai ser uma coreografia, entre aspas. Na prática. Vai ter, e toda vez que eles vierem ao sacrifício, nós, como sacerdotes, vamos ensinar para eles. Isso aqui não perdoa pecado, não. Quem perdoa pecado foi ele. Ele que se sacrificou. E se for necessário, Jesus apresenta a mão e os cravos. Está lá ainda. Entendeu? Sem nenhum problema. Então, é assim que nós pensamos.